Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 15º episódio da quarta temporada de Riverdale, que foi ao ar nessa quarta-feira e finalmente trouxe toda a revelação do mistério do Jughead, que a gente vem falando aqui há muito tempo, e também uma nova pergunta: quem é a dona? E eu vou tentar responder pra vocês nesse vídeo aqui. Então, olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. E todas as quintas-feiras a gente traz os vídeos de Riverdale sempre com uma teoria muito assertiva, porque a gente acertou muito com essa temporada aqui. Pra quem acompanha o canal, não teve uma grande surpresa com o episódio de ontem, afinal a gente acertou muito do que aconteceu sobre esse mistério do Jughead, como ele de fato tá fakeando a morte dele em prol de uma grande revelação, e que todas as atitudes da Beth, da Verônica e do Art eram em prol pra desestabilizar a Stonewall e assim eles ficarem desconfiados do próprio plano deles. Rolou um momento Bart, a gente vai comentar sobre isso aqui, mas o que importa mesmo é descobrir qual que é todo esse plano por trás e principalmente a origem da dona. Esse episódio foi um grande preenchedor de lacunas para toda a questão do mistério, mas ele também é uma grande pista para a grande pergunta, e a gente vai falar em detalhes aqui porque durante o enterro do Jughead, o FP ele acaba não conseguindo terminar todo o discurso dele, fazendo com que a Beth vá lá e fale sobre o conto favorito dele, o problema final de Sherlock Holmes, e nesse conto mostra justamente o Sherlock fingindo a sua morte para enganar o Moriarty, que é o seu grande arqui-inimigo, e também outros inimigos que estavam atrás dele. Em certa passagem, o Sherlock fala pro Dr. Watson que o Moriarty é o Napoleão do crime, e depois de admirar a inteligência dele, porque a inteligência do Moriarty é bem similar à inteligência do Sherlock Holmes, ou seja, ele é muito inteligente, ele também observa que ele é como uma aranha que fica no meio da sua teia, e que essa teia é cheia de radiações e que ele sabe como usar cada uma delas. O Moriarty, ele era um professor de matemática, e esse conto que foi citado em Riverdale, no final dele, o Sherlock acaba tendo um embate com o Moriarty em uma catarata, fazendo com que ele morra. A gente sabe que o Jughead é um baita Sherlock Holmes, mas esse conto, além de revelar que ele de fato estava fakeando a morte dele, pode revelar muito mais sobre esse mistério, como, por exemplo, a origem da dona. É interessante porque nesse episódio, eles começaram a colocar durante as falas bastante o sobrenome da dona, que sinceramente eu nunca tinha reparado tanto até esse episódio, que é Dona Sweet, ou seja, isso significa que esse mistério tá atrelado ao sobrenome dela, que não é Sweet. De Sweet ela não tem nada mesmo. A gente sabe que o Dupont, ele tá envolvido até o último fio de cabelo dele, que não são muitos, mas cada fio de cabelo dele revela um pouco sobre o mistério dos irmãos Baxter. Então não é como se ele fosse uma grande revelação que ele tá envolvido. A grande revelação provavelmente seria que é o Mr. Chipin, até porque o Mr. Chipin, ele preenche bastante esse paralelo da história do Sherlock Holmes, que era um professor que, tudo bem, não é de matemática, mas é de literatura, cada um fica aí com o seu arco de humanas ou exatas, e que ele era tão inteligente quanto o detetive, e ele aparece em poucas histórias. A gente não pode esquecer que o Mr. Chipin foi quem trouxe o Jughead para Stonewall, e também ele era o cabeça ali de todo mundo da parte de literatura, que acabou se revelando fazer parte do Penas e Caveiras. E a gente tem que lembrar também que em certo momento ele deu um seminário fazendo com que os alunos fizessem o final do capítulo de uma história, e quem ganhou foi a dona, fazendo com que o Brett e o Jug ficassem em último, basicamente dizendo como se eles fossem os peões da história, que nem foi revelado que o Brett é um peão nessa história toda e a dona é a cabeça de tudo. Além disso, a gente não pode esquecer que o Mr. Chipin, ele pareceu bastante ciente da pegadinha que o Jug ia sofrer no Halloween, justamente quando ele estava pesquisando sobre os 4 sumidos da Stonewall. E quanto mais ele vai se aproximando desse mistério, é justamente quando acontece a morte do Mr. Chipin. E é interessante a gente observar que nunca mais foi falado sobre isso, a gente nunca viu o corpo, e que isso também seria o suficiente para incluir ele na história dos 4 da Stonewall, se tornando os 5 da Stonewall, sendo que isso só foi referenciado quando o Jug supostamente estava morto. E foi justamente a morte dele que fez com que o Jug se tornasse o novo escritor dos irmãos Baxter e fizesse com que ele acabasse morto. Não seria interessante a gente acabar descobrindo que o Jug fingiu a própria morte para descobrir que o Mr. Chipin estava fingindo a própria morte?
seria um enorme plot twist. A gente tem que lembrar também que a dona fingiu ter um affair com o Mr. Chipin para as pessoas pararem de investigar a relação dela com o crime, ou simplesmente podia ser sobre a relação dela com ele, e que ela conta essa mesma história sobre um tal de Mr. Carter que nem existe, segundo a Beth, ou seja, existe um mistério em torno de toda essa história que pode se conectar com o mistério da origem da dona. E quando o personagem foi anunciado para essa temporada de Riverdale, ele era descrito como um personagem que tinha uma escuridão escondida bem debaixo da superfície. Será que a gente finalmente vai conhecer essa escuridão do Mr. Chipin? A verdade é que o Sam Witwer, que é o ator que faz o Mr. Chipin, ele sempre foi vilão nas séries, inclusive em outra série da CW como Supergirl. E desde o início da aparição dele, eu falo aqui no canal que ele não era flor que se cheire. Eu já comprovei aqui pra vocês têm que ouvir mais as teorias do canal. Então, se eu fosse vocês, eu confiava. A questão é que tudo isso realmente vai ser exposto no próximo episódio, porque segundo a promo, o Juggy aparece pro pessoal do Stonewall. É interessante a gente observar nessa promo também que o Jonathan de fato não tá mais ali entre eles, e aí a Beth fala que existe um plot, que é justamente essa revelação da dona, e a gente realmente vai descobrir a verdade. E a gente sabe que Riverdale adora uma relação de pai e filha, como foi a questão da fazenda, mas eu queria aproveitar para dizer que eu me surpreendi muito com a Hermosa ter vindo com essa informação, porque quando começou toda essa questão da Verônica com a Hermosa, eu tinha falado que a gente ia ver basicamente a mesma situação que era da Verônica com o Hiram, dessa guerra entre os Lodges, e no final das contas isso pode significar que ela seja uma boa aliada para Verônica, e que no final elas vão acabar conseguindo serem amigas, ou pelo menos se respeitar, trazendo aí a paz entre os Lodges. E por último, não menos importante, eu não poderia deixar de falar de Bart, como eu prometi no início do vídeo. É bastante interessante porque basicamente a fala do Kevin ao longo desse episódio era como se ele estivesse se direcionando para os fãs quando ele fala que todo mundo era um Bart reprimido, mas de fato eu acredito que toda essa questão do Bart não passa de fanservice, até porque no momento em que isso estava acontecendo, a conta oficial da Arte Comics postou um frame em que se transforma na capa do segundo volume do quadrinho de Riverdale. Mas a série demonstrou que ela vai levar adiante ainda essa questão de Bart, tanto que o Art ali, ele apaga a mensagem que ele escrever, a Beth também parece um pouco mexida, e também a gente já tinha visto imagens promocionais de um flashback deles criança, tanto que o Art pede ela em casamento. A gente realmente vai entender quando esse flashback acontecer, mas conhecendo muito bem Riverdale, eu tenho certeza que eles vão construir toda essa questão para as pessoas acharem que vai acontecer o Bart e ficar preocupado com o Juggy, ficar preocupado com Verônica, e no final das contas eles concluírem o que concluíram há muito tempo, que eles são bons amigos e que tudo isso não passava de um grande carinho que eles tinham um pelo outro desde a infância. Até porque se fosse para Bart acontecer, já teria acontecido lá no início da série e não no momento em que se encontra, porque eu realmente não vejo tanto a Beth quanto o Art fazendo algo tão grave contra a Verônica e o Juggy. Então eu realmente acho que é um fanservice aí pros fãs dos quadrinhos, pros fãs da Arte Comics. Mas deixa aí nos comentários, você acha que o Bart vai acontecer de fato? E quem você acha que é a relação da dona? É o Mr. Chipin? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!